21. Tá? Abre sua Bíblia em 21, de São Lucas. XVI. Vamos tomar só esse trecho aqui, né? Acho que é isso mesmo, 21:16, foi o que eu anotei aqui, deixa eu ver. Não. É São Lucas 21:16, não. Será que eu inverti? Deixa eu ver onde está, isso foi 22:16. Deixa eu achar aqui onde eu anotei isso. Também não é, peraí, só um momento. Eu vou descobrir isso. Escritura? 15. Para 15 e 11. Não, está certo, é 15 e 11 mesmo. É o que eu fiz. Tem duas escrituras em Lucas, eu estava olhando a primeira. Então vamos primeiro no filho pródigo. É isso mesmo. E disse um certo homem, tinha um filho, ou sim, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda e pediu uma herança antecipada. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejavam encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter convosco, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Observe o verso 22. Trazei depressa a melhor roupa. Tá? Vestilho. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe:
que era aquilo. Ele lhe disse: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele, ou insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo-lhe há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, veja essa sentença, e vindo este teu filho, que dispersou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e viveu, tinha-se perdido e foi achado. Ó Deus, precisamos do Senhor, neste momento, quando iremos meditar nessas coisas. Que o Senhor nos ajude, antes da oração, meditar sobre isto. Só o Senhor pode nos ajudar. Desejosos estamos de ouvir ao Espírito do Senhor. Desejosos nós estamos, Senhor, de fazer aquilo que lhe agrada. Se o Senhor nos ensinar, nós prometemos em oração que vamos fazer conforme o Senhor nos instruiu. Nós prometemos, Senhor, guardar a sua palavra, que não seja apenas palavras vãs nossas, mas que seja uma confissão, um desprendimento da nossa alma. Não depende das circunstâncias. Os dias são difíceis e podemos encarar muitas situações, mas acima de tudo, nós cremos que o Senhor nos dará graça para vencer todas as lutas, vencer todos os empecilhos e as dificuldades que surgem, porque queremos servir o Senhor neste tempo, nesta hora final. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito unja a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar um instante. Descobri hoje que estou resfriado. Engraçado, não faz. Não é muito engraçado, não, judia da gente para show. O camarada estava tão indignado, vindo, porém, o teu filho, não é irmão dele, não, né? Ele nem chamou de irmão, vindo o teu filho. Agora, o Senhor disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz. Aqui você não precisa pedir um bezerro para mim, você não precisa pedir nada para mim. Tudo que está aqui é seu, lhe pertence. Toma isso e usa. Pode pegar um boi cevado aí e dar uma churrascada para os seus amigos, porque é seu, não precisa nem pedir para mim. Veja, é uma lição, e nós, se tomarmos ponto a ponto dela, nós temos um estudo muito longo, talvez ocuparia uma semana, porque neste ponto aqui, o pai está dizendo: é seu, vai e faça. Mas ele não tinha maturidade para fazer aquilo. Ele não tinha autoridade para fazer aquilo. Ele não era capaz de fazer. Ele não era idôneo para fazer. Ele não tinha crescido o suficiente ainda, mesmo na casa do pai, para tomar uma decisão dessa. Será que é isso que o Espírito do Senhor
está falando nesta hora, eu estou apenas fazendo uma aplicação, tá? Fora do contexto, uma aplicação. Ele falou, o que é meu é seu. Não precisa pedir, vai e faça. Isso não é a palavra falada? Hoje eu li uma matéria do irmão Brana, que eu não conhecia. Eu acho que poucos conhecem. O irmão Brana encontrou uma mulher no Canadá, a terceira pessoa. Nós temos um homem, na sua reunião, que Jack Cole deu testemunho dele. Nós temos uma menina na Alemanha e uma mulher no Canadá que tinha um rosto liso. Ela nasceu sem olhos. Não era nem um culto. Ela foi ao encontro do irmão Brana. E o irmão Brana orou por ela. E formou-se os globos oculares e ela recebeu um par de olhos. Esse é o terceiro. Isso não é o irmão Brana. É o Deus de William Branham, que é o mesmo Deus. Nós voltamos lá atrás e apontamos, Deus fez isso com o irmão Branham, mas Ele quer fazer com você. Deus operou desta maneira, mas Ele continua operando do mesmo jeito. Agora, você entende que o rapaz tinha tudo e não tinha nada? Tem muitos na igreja que estão assim, tem tudo e não tem nada. Tem a palavra, tem a promessa, mas não cresceu, não amadureceu o suficiente para receber autoridade. Para dizer, eu vou lá, eu vou tomar isso aqui do meu pai, também é meu. O reino de Deus pertence aos filhos de Deus, pertence a nós. A cura divina é deste povo, tá? A salvação é deste povo. O que nós não podemos é deixar nossos braços cruzados e dizer, eu não sou capaz, eu poderia fazer, mas eu não faço. Aí você vai entrar na lista dos tímidos, dos desencorajados. Hoje eu não posso fazer, hoje você não pode e amanhã também. É amanhã também, porque o problema de hoje vai agravar amanhã, se você não cuidar dele hoje, entendeu? A causa de hoje é a causa que virá amanhã e depois da manhã. Quando o diabo consegue te inibir, te encurralar em um canto e você ficar apático, e dizer, não sou capaz, ali nós perdemos a batalha. Porque o mesmo problema que hoje surgiu, que você não foi capaz de contorná-lo, ele vai continuar amanhã, porque você não resolveu hoje. Aqui está o moço, aqui está a escritura, acabamos de ler, o pai dando toda a liberdade para ele. Para o seu filho deu uma grande festa, que ele estava perdido, mas você está na minha casa. Aqui fala de judeus e gentios, estou fazendo uma pregação de quem recebe a mensagem, tem a mensagem, e vive como um denominacional, mendigando. Tem medo de tudo. Tem medo de chuva, de relâmpago, de trovão, de vento. De lobisomem, de saci-pererê, de mula sem cabeça. Isso são mitos. Só você conversar com aquele escritor lá da tua terra, irmã Juliana, Monteiro Lobato, ele vai contar para você que é mentirinha, gente, só historinha. E você pensa que é sério. Assim é o que acontece com muitos crentes, né? Então, essas coisas amedrontam ele, nem existe. Mas o diabo faz um barulho tão grande, ele arma uma situação tão complicada, e é nada complicado
A sua visão, a nossa visão, na maneira de ver o quadro, é muito complicado. Vai lá e põe a mão na coisa e tenta resolver, para você ver se o quadro está fácil ou não está. Mas você tem que ir lá e pôr a mão, ir lá e fazer. Parar não resolve. Oração, Deus te deu os 2 joelhos, para você ajoelhar e orar. Deus me deu uma voz para cantar, para pregar, para gritar, para berrar, para falar. Deus me deu uma mente capaz de entender os textos que eu leio, e deu um coração para mim ter fé, uma alma para ter fé. Nada vai me intimidar, nada vai me parar. Isso não é história, isso não é um sermão para animar as pessoas, para encorajá-las. É uma verdade. É que quando as pessoas se enquadram no erro dela, ela se entrincheira, ela fica entrincheirada e fala, não, pode atirar que ele não vai pegar. Eu estou bem resguardado, eu estou bem entrincheirado, e aqui não vai chegar uma bomba. Até que acaba o tiroteio, aí ela sai da trincheira. O que acontece com muitos cristãos é se esconder, se ocultar. Mas você não consegue se ocultar e se esconder de Deus, porque os meus atos falam mais altos do que as minhas palavras. Agora, veja lá o que eu quero falar aqui no 22. Olha aqui o Espírito Santo, é uma parábola, viu? Esses 2 moços é uma parábola. Mas faz-se entender que os primeiros foram judeus. Judeus. Ele veio primeiro para os judeus. Estava na casa dele. Quem foi embora de casa foram os gentios. Eles foram embora de casa. Mas agora estamos retornando. Ele está dando uma grande festa para nós. É por isso que há uma divergência entre gentios e judeus. Mas aqui, no verso 22, desta escritura está dizendo, a primeira coisa que ele fez foi dar a ele um novo nascimento. Como que uma pessoa quer resolver os problemas sem nascer de novo? Não tem jeito, minha gente, não tem jeito. 2 e 2 é 3? Não é? É 4? Então é isso. Essa matemática é isso. 2 e 2, 4. Não é 3. Você quer resolver os problemas sem nascer de novo? Quer entender a palavra sem nascer de novo? Não funciona. Deus deu um caminho, o Senhor nos deu um caminho para entender a palavra. É nascer de novo. Quando o filho chegou, todo sujo do mundo, empesteado, cheio de praga, doente, faminto, magro, se acabou com a herança, com as prostitutas, o que ele fez? A Bíblia diz que ele deu um vestido. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. E qual que é a veste da semente? É o Espírito Santo. Ele é que reveste a semente. Agora você entende que cada semente produz segundo a sua espécie? Você não consegue fazer um joio nascer de novo. Não tem como. É de outra espécie. Ele não nasce de novo. Mas você foi chamado para nascer de novo. Depois que o filho nasceu de novo, deu a melhor roupa para ele, e vestiu ele. Agora ele veio, pôs o anel, selou, você é da minha família. Vou pôr um anel no seu dedo para dizer que você está casado. Que você está casado com Cristo, que eu sou o seu marido, tá? Que a mulher é parte do marido e o marido da mulher, ambos são a mesma carne. Você e Cristo, quando recebe o Espírito Santo, é a mesma pessoa. Amém. Aí ele pôs o anel no dedo, depois que vestiu ele,
Você vê que não foi, não inverteu. Primeiro ele deu as vestes, depois que deu o novo nascimento, aí ele deu o Espírito Santo para o Filho. E depois que ele deu o Espírito Santo, agora eu vou revelar para você, agora eu vou abrir a palavra, eu vou te dar uma mesa farta. Aí você pode ler, em seguida que ele disse: pôs um anel, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado. Agora me traga o bezerro cevado, me traga os mistérios, me traga a palavra, me traga o melhor da Bíblia. A Bíblia toda é boa, mas é para fazer uma ilustração. Me traga o melhor dela, me traga os 7 trovões agora. Agora você me traz para mim o soar das 7 trombetas. Agora você traz para mim a abertura da palavra. Você traz para mim o poder que ressuscitou Jesus Cristo, porque se encontra nesses trovões. Primeiro, nascer de novo, batismo do Espírito Santo, é a revelação dos mistérios. Não é inverso isso. Gostaria muito de conhecer esses mistérios. Sem nascer de novo, negativo. Gostaria muito de regozijar. Gostaria muito de entender tudo isso. Você precisa do Espírito Santo. O que eu mais prego nessa igreja é sobre isto. Agora, nós temos que ter um certo comportamento, nós temos que ter, abrir o caminho para Deus realizar a obra. Eu não posso receber o Espírito Santo mentindo. É impossível. Eu não posso receber o Espírito Santo, a Bíblia me chamando de ladrão, que eu nunca entreguei um dízimo na igreja. Não se engane, viu? Você não se engane. Se você não é dizimista, você não tem o Espírito Santo. Pode ter certeza disso, pode escrever isso aí. Tá? Essa é uma verdade. Então, como que nós queremos ser abençoados se nós não preenchemos o que a Bíblia requer para Deus começar a trabalhar conosco? Por isso tem casamento que não vai, tem emprego que não vai, jovens que vão tomando o destino errado, o caminho errado, indo para o mundo. E quando cai no mundo, fica pior. Quando cai no mundo, fica pior. Quando a pessoa já nasce no mundo, já está tão cheia do mundo, está tão acostumado com o mundo, que vive a vida normal do mundo. Mas quando alguém sai numa igreja santa como essa e vai para o mundo, aí ele vai extrapolar. Aí ele vai extrapolar. Aí ele vai ficar pior do que o ímpio. Entendeu? Aí o diabo tira o cor dele e passa sal grosso na coisa, entendeu? Ele está amarrado. Satanás passa uma coleira e arrasta ele por todos os lados. E dizer para você, e não dá para escapar, né? Se for uma semente de Deus, vai tomar o mesmo caminho do filho pródigo, vai voltar para casa. Se não for, meu amigo, não tem como remediar a situação. Deixa eu pegar uma mensagem aqui rapidinho, se é que ela está aqui. É adoção. Isso mesmo. Só um trechinho. O profeta diz: entendeu você? Os louvores de sua glória, que ele poderia assentar-se lá nas eras eternas, que hão de continuar, e seus filhos gritarem: Abba Pai, é meu Pai, meu Pai. E os anjos dizem: a respeito de que eles estão falando? O que eles estão falando? Eles não entendem esta língua, porque os anjos são seres criados.
Ele não tem alma. Quem tem alma são só os filhos de Deus, para que eles tornem semelhante ao seu Criador, para que eles se tornem semelhante ao Pai, eles têm que ter tudo que o Pai tem: corpo, espírito e alma. Anjo é espírito. E Deus, Ele faz os anjos da maneira que Ele quer. Paulo Mombrando apresentava um varão de 1,80 m para com ele. Ele se apresenta como animal. Depende do que Deus, a obra, a missão que Ele tem para aquele anjo, ele se reveste daquele corpo, vai lá e executa a obra do Senhor. Mas nós nascemos gerados pelo o pecado, viemos ao mundo falando mentira, porque nós viemos de um engano do jardim do Éden. Então Deus abriu um caminho, Ele mesmo, para redimir os seus filhos. A questão é que antes da queda, Jó que disse que os filhos de Deus gritavam e rejubilavam como as estrelas. E aqui o profeta disse, tão belamente mostrando no filho pródigo, eu estava perdido, este é meu filho, ele estava perdido e agora foi achado. Ele estava morto e está vivo outra vez. Tragam o novilho cevado, o melhor manto, um anel, coloque-o em seu dedo e vamos. Não é de se admirar que quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de regozijo, quando eles viram o plano da salvação, a alegria daqueles filhos de Deus, lá que Jó escreveu, foi quando eles viram o plano de redenção. Quando aqueles filhos dizem, nós estamos aqui numa teofania, mas vocês sabem que nós vamos ser homens, mulheres, e vamos ter vida eterna, como Jó viu o Redentor e ele redimido. Jó viu o seu corpo redimido e viu o seu Redentor. Então eles se alegraram, gritaram e cantaram ao ver o plano de redenção. Quem fez isso não foram os anjos. Os anjos nada entendem disso. Foram os filhos de Deus, que estavam lá na eternidade, quando viram o plano de redenção. Tem um texto aqui que eu quero passar para vocês. A mensagem é as 10 virgens, tá? Quero passar para vocês um texto aqui, ó. Eu estava lendo o livro de Daniel, capítulo 7, e isso está tão claro, a visão de Daniel, a abertura daqueles 3 animais ou 4 animais, tão claro no momento que estamos vivendo, do último que era diferente de todos, que não vou entrar nesse assunto agora. Agora, o julgamento, eu estou citando Daniel 7, tá? Lá, o Daniel viu o julgamento, o trono do julgamento, fica depois do milênio. Tá? Agora o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta, estabelece o juízo e a igreja eleita. A igreja que tem sido tomada retornará após aqueles 3 anos e meio, e depois daquele tempo, ela em Apocalipse, ele mostra isso e diz que o restante dos mortos não viverão por 1000 anos,
Jesus retorna, a noiva, certo? Jesus retorna com a noiva. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em três, a sua vinda em três. A primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez, ele vem para levar sua noiva. Como num caso de amor, se aproxima e rouba durante a noite, e a leva embora para longe do mundo, encontrá-lo nos ares, a secreta vinda do Senhor. A segunda vinda que ele vem é para receber a sua noiva. A primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la, a terceira ele vem com ela, rei e rainha. Então, o profeta fez a ilustração do drama de Shakespeare, que é Romeu e Julieta. Só Julieta sabia que naquela noite ela ia com o seu amado. E ela esperou, ela saiu na escuridão da noite, no lugar marcado, ficou esperando por ele, até que ele passou e a roubou e a levou embora. Esse é o drama de Shakespeare, Romeu e Julieta. Aqui está dizendo que a primeira vez ele veio e redimiu ela. A segunda vez, a segunda vinda agora é secreta. Ah, mas não tem o pilar de fogo, nós não temos a nuvem. E isso tem feito alguma diferença para as pessoas que nunca viram o que significa nuvem? Que não sabem o que representa o pilar de fogo? Eles não viram isto. Foi exatamente quando ele abriu a palavra que nos mostrou o que representava aquela nuvem, que é matéria de debate e matéria polêmica para o mundo religioso. Para nós não é matéria de debate, não é polêmica, porque essa matéria para nós já está concluída. Foi o Senhor se revelando, não apareceu aquilo, a menos que os selos fossem revelados. Se os selos não fossem revelados, aquela nuvem nunca aparecia. Ela apareceu para abrir, são 7 anjos celestiais. Cristo estava naquela constelação, ele era o anjo da esquerda para a direita, e foi aquele anjo que tomou o irmão Brana. Ele subiu com aquele anjo para abrir esses mistérios. Agora, é o que o profeta diz, o que foi testemunhado. Um homem que jamais contaria qualquer coisa que Deus fizesse, ele não inventaria, não acrescentaria nada. Então, esta é a vinda secreta. A noiva vai ser tirada, sacada daqui, e o próprio povo da mensagem não vai ver. E tem mais. Está levantando um movimento na mensagem que vai ser o maior perseguidor do povo da mensagem. Não se engane. Está levantando um movimento na mensagem que vai levar a noiva a ser perseguida, porque eles são tão ruins como os denominacionais, um pouco pior, porque se eles estão em uma denominação, que eles não tiveram, Deus foram vedados de conhecer isto, eles foram vedados de crer num profeta, eles foram vedados de ver a verdade, eles foram vedados de ouvir os 7 trovões, eles foram vedados de ver a vinda do Senhor.
Agora tem um povo que viu, que recebeu. E quando você vê, você vive por aquilo. Você manifesta aquilo. Se você viu a vinda do Senhor, você tem uma vida irrepreensível. Mas se não viu, vamos levar do jeito que dá. Assim não funciona. Vamos levar do jeito que a palavra nos instrui. Amém? Assim que nós devemos viver. E é por isso mesmo que esses são piores, porque eles tiveram a oportunidade, passaram por muitos anos entre o povo da mensagem e tornar-se inimigos da mensagem. Não se engane, e eles vão pôr a noiva em perseguição, sendo perseguida. Continuou. Agora, aqui veio ele, volta para julgamento das nações. Paulo disse, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, assim, Paulo disse, ousa, olha bem onde nós vamos chegar. Paulo disse, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas. Você quer ler isso? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6. As coisas mínimas, não sabeis vós que os santos julgará a terra? Vocês não sabem que os santos hão de julgar a terra? Aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e a seus, e disse que eles são os advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono. Aqui está a noiva, a advogada. Então vamos ler 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Vai longe? Que coisa? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, o rei está no trono e quem que faz o julgamento? Ela irá julgar. Agora vamos voltar no moço lá. O moço que tinha tudo e não tinha nada. Que tudo era dele, ele não fazia nada. É seu, moço. Toma isso. A palavra é sua. O poder, a dinâmica da palavra está em ti. Vá lá e requer aquilo que lhe é seu, que lhe pertence por direito no Calvário. Pelo sangue derramado, pelo sacrifício, Ele abriu o caminho e nos deu o direito para estancar, paralisar Satanás. Mas vai e faça. Mate o boi, rapaz. Dá a festa para os seus amigos, é seu. Não peça nada para mim. Vai e fala. Não peça nada. Vá e faça. Vá e fala. Lhe pertence, é direito seu. Por que que você não usa dos seus direitos? Por que que você não usa daquilo que é seu? Você vê onde a igreja está parada? Onde nós estamos parados? Nós estamos parados com todas as bênçãos dos céus na mão e não temos nada. É nosso. Porque nós somos a única espécie, a única semente que tem esse direito.
Nenhuma semente foi colocada na terra com esse direito, com esse poder. Lá no julgamento do trono branco, depois do milênio, ela estará no julgamento. E nós não temos o discernimento, a coragem de tomar posse daquilo que Deus tem nos dado, herança nossa. Ele pagou o preço e deu. Esta fazenda é minha e ela é sua também. Desfrute de tudo. A palavra é dele, a palavra é nossa. Desfrute de tudo que a palavra te oferece. Tome Deus em sua palavra. Sabe de uma coisa? As pessoas pensam que eu estou pregando e inventando história. É um sermão. Aí volta para casa e dorme, não lembro na escritura que eu li. Eu não estou pregando sermão. Eu estou lhe dizendo o que lhe pertence, o que são os seus direitos. É isso. Não é para ouvir, é para praticar. É para agir. Amém? Veja bem. Aqui vem estes. Os livros foram abertos. Outro livro, que é o livro da vida. Só se eu ler Daniel 7, dá uma melhor visão disso aqui. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora. Para começar, ele está condenado. Aí estão os bodes. Ele não tem nem mesmo uma chance. Para começar, é um pecador. Agora ele é lançado fora. Esse não tem chance. Essa semente não é do céu, é os bodes. Esse é o parágrafo 200, viu? Abre o livro, acabou. Semente errada. Joio. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. E os santos tinham que julgá-las. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava preso e me visitastes. Estava nu e me vestistes. Aonde, Senhor, te vimos assim? Ele disse, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Eles nunca pertenceram à noiva, mas vão entrar naquele dia. A noiva, quem vai pôr eles para dentro é você. É você que vai pôr eles para dentro lá. Porque alguém veio e fez um ato benévolo para você. E você nunca percebeu, mas lá no trono vai estar diante de você. O que você faz com ele? Então você tem suficiente capacidade de colocá-los para dentro. Quem manda lá é você. Isso é grande demais. Mas pertence à noiva. Lá no juízo. Imagina que eles jogaram pedra nela. Como é que faz, né? Pois bem. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento, elas tinham que ser julgadas, e os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se um pagão está lá embaixo, escute bem isso, olha bem isso. Eu quero que o meu povo abra bem os ouvidos da alma para ouvir isto. Nós temos que conviver com espinhos, gente, que ficam em você. Se você casou com um homem que não é eleito e você é eleita,
ele vai te cutucar a vida inteira. Ou vice-versa. Só que uma pessoa eleita, ela não se perverte. Eles têm conflitos, eles têm atritos, mas não se perverte. Eles sabem tomar decisões. Tem um sistema na sua alma que não te deixa perverter e nem tomar uma decisão errada. Por mais que seu marido seja um ditador, você calça ele ou calça ela. Mas quando o camarada entra na onda da mulher, os dois são pervertidos, os dois não têm nada. Desgraça, não? Pois é. Vou voltar aqui, ó. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento, elas tinham que ser julgadas, e os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se um pagão lá embaixo na terra, estamos construindo templos de ouro, de 8, 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus nos fará responsáveis, mas os poupará. Claro, Deus não é injusto. O profeta pregou para milhões de pagãos, não foi? Você lembra que foi 30 mil numa chamada de altar? Vocês lembram-se que tinham um mar de negros e negras sem roupas, que nunca colocaram uma roupa no corpo, eram pagãos. A ida do irmão Branham na África, algumas vezes. E quantos pagãos morreram sem ouvir o Evangelho? Quantos pagãos ainda morrem sem ouvir? E vocês acham que eles vão para o inferno? Eles não fizeram melhor porque nunca foram ensinados. Mas nós, os brancos, estamos enrolados. Principalmente os americanos, que nunca teve tantos pregadores como teve na América. Os brancos, os civilizados, que rejeitaram a palavra, esses não têm chance, mas o pagão tem chance. Deixa eu continuar lendo aqui que eu vou terminar já. Vocês aqui, se vocês nunca viram isso antes, vocês não lhes será imputada a responsabilidade. Mas agora, vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis. E somos responsáveis por levar a mensagem. Vocês são responsáveis por ouvi-la. Agora, os pagãos se levantarão, aquelas pessoas que estão ali fora adorando um templo. Eles não sabem que não devem fazer, eles não sabem nada sobre isto. Deus não é injusto, Ele não os condenaria, a não ser que eles tivessem uma oportunidade. Ele será designado um lugar. Então na igreja, pois cada era, através desta era da igreja, da era de Éfeso até aqui, a verdadeira mensagem de Cristo, como ela foi no princípio, o batismo do Espírito Santo, o poder, a ressurreição, o falar em línguas, interpretação de línguas, dons e cura, batismo no nome do Senhor Jesus. Todas estas coisas que Ele ensinou. Cada um que está nessa noiva se colocará como um advogado. Aqui vem alguém com uma causa, você teve uma reunião em tal e tal e tal lugar, e você falou. Agora, o advogado, sim, eu lhe falei
ali está no livro. Você não pode negar isso. Até mesmo os nossos pensamentos estão naquilo. Você não pode negar. Sim, eu lhe disse que ele deveria ser batizado. Ele está dizendo, olha, chega naquele grande julgamento lá. A noiva, ela é juiz, ela é advogado ali. Cada pessoa que não teve oportunidade, cada pessoa que um dia fez um ato para ajudar um eleito, vai entrar em todas as eras. Ela é juiz lá. Mas para aqueles que ouviram e refutaram, rejeitaram, eles diziam assim, olha, nós nunca ouvimos, vem cá. No ano tal, no mês tal, no dia tal, na hora tal, você fizer um chamado de altar, você rejeitou. No ano tal, no mês tal, no dia tal, na era tal, você ouviu um pregador, você ouviu o Wesley, você ouviu Martim Lutero, você ouviu o Policarpo lá no começo, você ouviu os pentecostais. Naquele dia, naquela hora, a voz diz, olha, nesse lugar, nesse dia, foi sua oportunidade, você rejeitou e aqui você não tem chance. Então os que ouviram e rejeitaram não tem chance, mas aqueles que não tiveram nenhuma chance, ela estará lá para colocar essas pessoas na vida eterna. Então significa que a noiva tem vida eterna para dar. A noiva tem a ressurreição para dar. Por que ela tem? Porque ela tem a palavra é vida, a palavra é eterna, a palavra ressuscita os mortos, tudo que ela tem, ela dá para eles. Então, a vida eterna agora está nela, e lá no julgamento, ela colocará aqueles pagãos para dentro. Assim disse o profeta, que é onde nós acabamos de ler. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Enquanto eu preparo aqui essa oração, esses pedidos, o Modernilson pega o microfone, abre o microfone para ele, vamos começar a orar. O irmão Adilberto pede oração, pois fará uma cirurgia amanhã, e justifica que não poderá comparecer aos cultos nas próximas 2 semanas. 2 semanas, avisou a equipe aí, meu filho. Irmão Arlindo agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Helena e pede oração da igreja. A irmã Clariana pede oração por Lucélia Ferreira, por libertação de espíritos. A irmã Clariana congrega com o pastor Vanderlei Pereira Lemos, lá em Belo Horizonte. Irmão Renato pede oração pela saúde de sua esposa Raquel e também por Rosicleide. Gabriel e família agradece a Deus por mais um ano de vida de seu pai. Irmão Edilberto, seu pai, irmão Edilberto, completado ontem. Irmão Gentil pede oração para ter mais fé de rapto e de cura. Irmão Denilson, é com você. Vamos orar. Quem deseja vir ao altar, esse é o momento de oração. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, por estarmos na Tua presença, Pai, na Tua casa, e ouvirmos o que acabamos de ouvir, ó Pai,